agora a gente vai estudar o exemplo mais usual, mais famoso da aplicação da lei de Faraday. É um exemplo relativamente simples. Eu tenho um circuito aqui, eu tenho uma barra de metal que se move com uma velocidade v. Tá? Nessa direção aqui, o meu campo B está apontando na direção z simplesmente. Então, o meu psi aqui é muito fácil, ele é simplesmente dado por b e y d. O epsilon, nesse caso, tá? Lembre-se que epsilon é menos d psi dt. E nesse caso, B é constante, né? D é constante, né? Eu tenho que dy dt aqui, ou seja, eu tenho que isso vai dar menos bdv, que é o que está escrito aqui. Então, vai ser atravessado por um à medida que eu movo esse circuito, eu vou induzir aqui, ó, uma força eletromotriz, e essa força eletromotriz vai ser capaz, então, de gerar uma corrente ao longo desse circuito. Esse problema é interessante porque eu tenho dois referenciais, né? Que eu posso usar para interpretar o que está acontecendo. Vamos primeiro vamos ver o que acontece com o elétron que está aqui, né? Imagina um eletrinho que está aqui, o que ele está vendo, né? Então, o que vai acontecer? Para o elétron que está aqui, ele está paradinho dele na boa, né? Ele vai sentir uma força, porque no referencial do laboratório, o que ele vai ver? Né? Ele vai ver que ele está carregado, tem um campo B aqui, então vai surgir uma força de Lorentz que vai ser QV vetorial B, que vai induzir ele a se mover. Tá? Então, como B e V estão aqui, ó, nessa região aqui, eles vão formar, então essa força vai surgir nesse sentido aqui, ó, tá certo? Tá? B vetorial V, ó, vai surgir uma força nesse sentido aqui. Tá? Que vai empurrar ele para lá, ele vai começar a circular. Então eu tenho um campo, que grosso modo vai ser um campo que vai ser originário devido a esse movimento. O campo de movimento vai ser dado por F dividido por Q, que vai ser V vetorial B. Ou seja, a minha força eletromotriz, nesse caso, que é E.dl, vai ser igual, como E nesse caso, vai ser basicamente V vetorial B, vai ser V vetorial B dl. Tá? Então, eu consigo calcular a força eletromotriz através desse V vetorial B aqui. Beleza? Agora, vamos estudar um caso interessante, que é o caso no referencial da partícula. O que acontece? No referencial da partícula, tá? Para a partícula que está aqui, ó, no referencial dela, no referencial dela não está se movendo, tá? Ela está parada, tá certo? E aí o que ela vai ver? Ela vai ver uma força, né? Se ela vai se mover, se ela está se movendo para cá, ó, tá certo? Ela vai interpretar isso como um campo elétrico, porque para ela está parada, e o único motivo que ela tem para se mover é a presença de uma força, e a única força que ela vai sentir, ela não vai sentir uma força magnética porque ela está parada, vai ser a força elétrica. Então o que vai acabar acontecendo? Eu digo que eu tenho uma força, uma Fc, que vai ser dada por Q vezes C. Agora, a gente sabe que a física deve ser a mesma independente do referencial. E a física, basicamente, as forças que estão atuando nos campos têm que ser iguais. Então o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: para esse cara aqui, ele vai perceber, no final das contas, quando eu estou em movimento, ele vai perceber um campo elétrico B como sendo, campo magnético B como sendo um campo elétrico, tá? Que vai vir para cá. Então campos B, quando eu estou em movimento, são percebidos como campo elétrico. E isso é chamado de campo elétrico de movimento. No caso de um circuito em movimento, então eu tenho que a minha força eletromotriz vai ser dada por V vetorial B, desde que esse V aqui seja uma velocidade uniforme em todo o circuito. Certo? Meu circuito estiver se movendo como um todo, é o que vai acabar acontecendo.
Bom, agora a gente vai estudar o caso misto. No caso misto que eu tenho? Eu tenho a composição desses dois termos, né? Um que vem da variação do fluxo em si, né? Da variação do campo magnético B, e a outra que é a mudança de forma do circuito ou pela velocidade que o circuito possui. Na forma diferencial, eu posso escrever isso, eu vou demonstrar isso para vocês da seguinte maneira, tá? Isso não tem nenhum grande mistério para calcular. Eu vou mostrar aqui, porque o que acontece é o seguinte. Primeiro que epsilon é igual a EDL. Isso pelo teorema de Stokes, isso vai ser rotacional de E ds. Isso é igual a menos a integral de B em relação a T na direção ds, mais, usando o teorema de Stokes aqui de novo, o rotacional de V vetorial B ds. Tá? Isso vale para qualquer circuito S, tá certo? Então, o que eu vou pegar? Eu vou selecionar essa parte aqui, ó. Eu vou selecionar essa parte aqui e eu vou selecionar essa parte aqui, tá? Para escrever essa equação. Beleza? Então, com isso eu consigo escrever, então, o caso genérico da lei de Faraday na forma diferencial.